Mas então, pessoal, vamos começar. Antes de mais nada, né, convém destacar quem é esse personagem, né? De repente as pessoas estão aqui, não assistiu o filme, de repente ela estava aí numa bolha, né, nos últimos dias, não faz a mínima ideia de quem seja Oppenheimer e tá tudo bem, né? Você não vai precisar saber também quem é o Oppenheimer para sua prova. Mas ele tem uma história bem interessante, então vale a pena destacar alguns pontos aqui, né? Tá aí tá até bonitinho nessa caricatura aí, né? O pessoal pegou leve nele, que ele tinha uma cara bem, coitado, né? Também o homem Ele era pesar 60 estragadinho, né? quilos, aí é complicado, né? O Oppenheimer, né, É. nasceu em 1904, ele vem de uma família de origem judia alemã, mas ele não era praticante do judaísmo, nasceu em Nova York, Estados Unidos, né, de uma família abastada, né, com condições aí. Ele se formou em Química em Harvard em 25, né? Concluiu seu doutorado em Física na Alemanha. Inclusive aqui, né, vale até comentar algumas curiosidades, porque o menino era uma potência, né? O menino, 9 anos de idade, já lia em grego, já lia em latim, começou a se interessar por mineralogia, né? Muito jovem, tinha um telescópio também, Henrique deve saber disso, né? Adorava o telescópio Era o dele. principal, era o brinquedo preferido dele, era o telescópio. É, e ele, assim, com 12 anos, o camarada já estudava mineralogia, inclusive se correspondia com a Sociedade de Mineralogia, foi convidado a fazer uma palestra, só que, assim, ele foi convidado sem ninguém saber que ele era uma criança, que ele tinha 12 anos. Então ele chegou lá, todo mundo ficou assim, quem é? O que está acontecendo, né? E mesmo assim, filho, ele encarou ali a multidão, né? Então é uma pessoa, né, brilhante, né, no final das contas, desde jovem, e sempre se interessou por ciência, né? Esse era o prazer dele, era o brinquedo dele no final das contas, era estudar, né, e tal. E os pais, felizmente, deram muito apoio a isso, né? Entenderam ali que ele tinha outros gostos, diferentes do gosto da maioria das crianças ali da idade dele, né? Ele chegou, inclusive, a trabalhar, né, na Universidade da Califórnia, né, no Instituto de Tecnologia da Califórnia também. Nos anos 30, mais ou menos, ele começou a se engajar mais em política, né? Tinha ali ele conhece uma moça que era do Partido Comunista dos Estados Unidos. Nessa época também está rolando a Guerra Civil Espanhola, né? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas só para lembrar, de um lado está o pessoal que defendia a manutenção da República Progressista lá da Espanha, e do outro lado estavam as tropas que queriam golpear nessa república e implantar um regime fascista na Espanha. E ele, sendo, né, um descendente de judeu, ele vai assumir aqui o apoio a causas progressistas, é um crítico do fascismo, do antissemitismo, né? E isso vai gerar alguns problemas para ele, porque ele está nos Estados Unidos, né? Depois de um tempo, isso vai ser usado contra ele no futuro, esse engajamento que ele teve no Partido Comunista, mesmo sem não ter sido filiado, né? Ele tinha ali uma correspondência, trocava ideias, né? Inclusive as duas esposas dele tiveram ligações, né, com o partido. As duas esposas não, né? A namorada e a esposa tiveram ligações com o partido, né? E isso acaba sendo, no final das contas, utilizado contra ele no futuro, né? A gente vai falar disso depois. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem, e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Bom, Ei, Marco, tipo aquela história, eu tenho amigos comunistas, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? exatamente. E ele teve que desfazer, né, desses laços, dessas amizades aí, por causa do que vem a seguir, né? Ele foi recrutado em 41 no projeto Manhattan, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse projeto depois, eu estou passando bem brevemente aqui, dando a pincelada, daqui a pouco, né, já entra o Henrique aí explicando o que é esse projeto Manhattan. Então, em 41 ele já se destacava ali pela sua produção, né? A essa altura aqui ele já está imerso, né, na física quântica, aí, como comentou o Henrique, mesmo tendo uma formação em química inicialmente, e aí ele era visto como uma pessoa tão brilhante, né, que ele acaba sendo recrutado para esse projeto, para liderar este projeto, que daqui a pouco vai ser explicado, apesar do histórico político dele, né, porque a essa altura o governo norte-americano já o conhecia, né, tinha ali as suas
suas restrições ao nome dele, né? Primeiro porque ele era muito jovem para ocupar um posto de liderança, né? Segundo porque ele era mais um pesquisador do campo teórico, né? Do que da prática, no final das contas. Ele também não era uma pessoa de personalidade muito fácil, né? Então isso gerava alguns desafetos para ele. E além disso, tinha esse histórico político dele, mas apesar de tudo isso, ele era, né, incontestavelmente um cara excepcional, né, naquilo que ele estudava, e isso fez com que ele se tornasse ali, né, o melhor nome, o nome mais indicado para assumir a liderança desse projeto que a gente vai explicar daqui a pouco. Depois, né, que ele assume esse projeto, ele vai construir um laboratório, né, no meio do nada, por assim dizer, né, no meio de um deserto do Novo México. E ali, né, este laboratório acaba sendo integrado, né, por ferrovias e tal. Ele constrói, ele passa quase que ser um prefeito, né, um xerife ali daquela cidade. Isso tudo com apoio, claro, do governo, né, a mando do próprio governo dos Estados Unidos. E essa cidade vai ter milhares de pessoas morando ali, desenvolvendo este projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Né? A essa altura, acredito que não é novidade para ninguém, né? Estavam sendo desenvolvidos ali estudos, né, para poder, no final das contas, construir uma bomba atômica e, no final das contas, ele consegue, né, é desenvolvido ali, esses estudos avançam, estamos falando de um contexto de Segunda Guerra Mundial, daqui a pouco a gente vai se aprofundar neste contexto, que eu estou só pincelando a vida dele, né? O projeto dá certo. Esta bomba é lançada, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, daqui a pouco a gente vai falar disso. E no futuro, né, depois do êxito da bomba, né, ele relata ter sangue nas mãos, né, ele acaba ganhando muita repercussão como pai da bomba atômica, e isso, né, é uma faca de dois gumes, por assim dizer, né, ao mesmo tempo que ele era visto como alguém genial, né, isso também legava a ele certa responsabilidade pelo atentado que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir dali, né, motivado até por questões, por essa crise moral que ele acaba vivendo, né, ele vai ser muito crítico do uso de armas nucleares. Isso é uma coisa que eu gosto muito do filme, o Henrique deve ter também reparado isso. Não existe aqui qualquer tentativa de colocá-lo como um herói ou como um vilão. A situação é tão complexa, né? E a gente pode até discutir os limites éticos aí da pesquisa, né? Mas ele não estava numa posição de extremo comando, mas ao mesmo tempo ele tem certa responsabilidade sobre o que aconteceu. Então, não existe aqui, né, um personagem preto e branco, assim, né? Tem muitos contrastes mesmo, né? É muito difícil você categorizá-lo aqui como, ele foi uma pessoa terrível, então, ele não teve culpa de nada, né? A situação é bem mais difícil, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, né, nos anos seguintes, ele acaba sendo alguém que assume um certo protagonismo, um certo destaque, até porque ele já estava muito conhecido, né, na defesa ali do controle do uso de armas nucleares, né? E isso a gente já está falando num contexto de Guerra Fria. Calma que daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesses contextos aí. Bom, ele, depois da guerra, né, da Segunda Guerra, ele vai se dedicar à área acadêmica, principalmente em Princeton, né? Ele vai ter ali a sua autorização de segurança, né, que o possibilitar, inclusive, estar à frente de todos esses estudos que ele, né, se dedicou. Ele vai ter a sua autorização suspensa por causa justamente desse engajamento que ele tem contra, né, a continuidade do uso de armas, né, nucleares. Neste contexto aqui, esse passado dele, as ligações com os comunistas, até são utilizadas para destruir a sua reputação. Ele se torna praticamente um pária, né, para o governo dos Estados Unidos aqui. Ele falece em 67, porque fumava igual uma caipora, né? E aí, com câncer na garganta, você vê que toda a foto dele, ele está fumando um cigarro e está fumando um cachimbo, né? O homem não parava. E aí, só que ele só foi inocentado de todas as acusações ali, da ligação dele com os comunistas, né? Acaba sendo insinuado também que talvez ele tenha deixado vazar informações do Projeto Manhattan para os russos. Então, tudo isso ele, né, passa ali, acaba tendo que passar. Só que ele só foi inocentado, no final das contas, em dezembro de 2022, ou seja, né, muito recente. Então esse filme vem em boa hora, né, sem sombra de dúvida, e é sobre essas questões que a gente vai falar mais.
Já tem até pergunta aqui para nós, né? Perguntando se ele chegou a ser aluno do Einstein. Até porque o Einstein enviou uma carta para o presidente russo. Nós vamos falar disso, trouxemos até a carta, né? A gente vai falar desses pontos. E aí, antes da gente avançar... Marco, um detalhe. Pode voltar um slide, por favor? Vamos lá. Essa complexidade do Oppenheimer, o filme, que também é baseado num livro, né, de uma biografia do Oppenheimer, o filme retrata muito bem, né? O filme, inclusive, mostra todos esses aspectos, todas essas camadas que o ator consegue, assim, fazer de forma sensacional, né, esse papel no filme. Então, provavelmente esse ator aí vai ser indicado aí para prêmios, certamente, porque ele está incrível. Os atores, em geral, são assim, é uma seleção de atores muito bons em relação ao filme. E o roteiro do filme apresenta todas essas camadas do Oppenheimer, né? Isso é muito legal. Essas camadas também que são muito complexas. É uma pessoa errática, uma pessoa complexa, cheia de camadas, com diversos conhecimentos, com diversos nuances. E o filme mostra tudo isso meio que ao mesmo tempo, assim, vai tudo meio que paralelo, assim, mostrando um pouco de cada parte, um pouco de cada faceta aos poucos, né? Conforme o andar do filme. Então, isso é muito legal. Deixa o filme bastante dinâmico também. E a gente fica todo... É incrível como eu passei 3 horas, assim, completamente ligado na tela. Né? Então, a maneira como o Nolan fez também, que é o diretor desse filme, o Nolan conseguiu fazer um trabalho sensacional aqui nessa biografia do Oppenheimer. Tem até uma coisa que eu acho bem interessante, é que em vários momentos o filme adota ali a câmera em preto e branco, e é nesses momentos que a gente vê a história na perspectiva do principal desafeto do Oppenheimer. Então é muito legal, assim, E assim, por mais que tenha ali toda uma questão envolvendo vaidade, né, em alguns acontecimentos aqui, a gente não deixa de dar razão também para aquilo que o Oppenheimer é criticado. Em algum ponto aquilo faz sentido também, né? Então é bem interessante esse filme, é um dos melhores filmes biográficos assim que eu já vi, né? Justamente porque ele, né, deixa para o público, né, joga para o público essa questão aí. Não traz ali, não tenta pintar um retrato dele, né, de modo a glorificá-lo, nem condená-lo. Então é bem complexo mesmo, né? E como você falou, se não fossem as atuações também, né, com certeza a gente não teria essa impressão. Bom, aí, para a gente poder entrar mesmo na nossa matéria, eu já queria chamar a atenção para vocês em relação a 3 tópicos, né? Há 3 elementos aqui da parte de história que o filme conversa, né? O Oppenheimer, ele começa a ganhar, assim, destaque, né, na história, na trama, né? Ali no final da Segunda Guerra Mundial, certo? E o filme leva a gente até o contexto do macartismo, ali no auge, por assim dizer, da Guerra Fria, em seu período clássico, né? Então, eu queria, antes de mais nada, nós vamos falar um pouco sobre esses 3 pontos, mas chamar a atenção, quando você for ver o filme, né, leve em conta esses 3 pontos da matéria. Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra Fria, o seu contexto geral, e no contexto dos Estados Unidos da Guerra Fria, o macartismo, tá bom? Então esses 3 pontos são importantes, né? Henrique, eu não sei se eu vou te perguntar, eu não sei se você lembrava desses pontos aqui, quando você foi ver o filme, macartismo, Guerra Fria, e se não lembrava, foi tranquilo? Se lembrava, né, como que foi a experiência? Conta aí pra gente. Então, isso que eu ia te perguntar agora também. Então, o filme, ele passa, então, ele pega, assim, aquele período da década de 30, década de 40 e década de 50, é isso? Isso. Ele não passa muito disso? Vai isso, até mais basicamente ou menos essas isso 3 mesmo. décadas, assim. Tá. Não, então, não, eu não sabia, né? Claro, na hora do filme, né? Se ele ia retratar, até que parte ele ia... Eu achei que o filme ia terminar nas bombas, né? Mas realmente ele entra a Guerra Fria dentro, isso é bem interessante também. Mas é isso, essa parte da Segunda Guerra Mundial retrata, assim, bem um período do que estava rolando nos Estados Unidos, né? Ou seja, não teve tiro, não teve nada, certo? Porque a guerra aconteceu longe dos Estados Unidos, basicamente. Então, isso foi bastante interessante, assim, da maneira também de como que essa distância à guerra, porque, por exemplo, nesse momento, hoje, nós estamos vivenciando uma guerra. E vários conflitos no mundo todo, né? Então, tem vários países que estão em conflitos, que estão em guerras, são mais localizadas, e nós aqui, às vezes, parece que não está acontecendo nada.
Então, isso é muito doido, como também no filme isso afeta psicologicamente e é utilizado como ponto de convencimento para muitos cientistas também, né? Para convencer eles a trabalharem no projeto Manhattan, né? Do tipo, daqui a pouco essa guerra vai chegar aqui, né? Daqui a pouco essa guerra vai chegar aqui. E se os inimigos, né? Se fosse, por exemplo, os alemães que produzissem primeiro a bomba nuclear, a história teria sido bem diferente, né? Então, Exato. ia ser bem complicado, né? Ia ser bem complexo. Eu não sei se a União Soviética, na época, tivesse desenvolvido a bomba primeiro e também utilizado de maneira semelhante aos Estados Unidos, se a história ia ser muito diferente. Né? Porque, no final, a Guerra Fria acabou, né, vindo à tona esse mundo bipolar de duas grandes potências bélicas nucleares. Isso parece que equilibrou a balança, e essa treta dessa balança se criando da Guerra Fria foi bem retratada assim no filme, né? Ficou bem claro também assim as opiniões do Oppenheimer de como que do tipo parece que ele tinha previsto, né? Que era melhor inclusive que isso acontecesse. Né? A gente vai comentar Sim. um pouquinho mais sobre isso na sequência da aula de hoje aqui. Beleza.